Sim. Nossa. Vamos fazer o seguinte, qual seria a primeira pergunta para ela? Eu vou abrir. Mas aí a cabeça a gente faz... Não, só para dar boa noite, né? Peraí. Ação. Olá. De novo, lendas para sempre, tendo o prazer de trazer da Serra do Rio de Janeiro uma pessoa fantástica que vai nos contar suas experiências. Está aqui comigo Odete Maria Braga do Amaral. Braga do Amaral. Tem nome imperial, né? Para morar em Petrópolis, não pode só ser Maria. Se bem que é um nome que eu adoro. Minha mulher é Maria, minha neta, uma delas, Maria. Então é um nome que eu gosto muito. É chamada de Odete ou com sobrenome na vida profissional? Odete somente, porque é um nome raro, né? Sim. Não é mais um nome muito usado, então bastou o Odete na vida profissional. Mas eu assino Odete Amaral. Odete Amaral. Então, quando você estava lá como capitã, era o capitão Odete ou capitã Amaral? Capitão. Capitão. Não se usa o feminino. Não lógico que o feminino existe na língua portuguesa, mas nas Forças Armadas os postos são só no masculino. Só no masculino. Seja um homem, uma mulher, o posto é no masculino. Então, eu fui até capitão de mar e guerra. Capitão de mar e guerra, que é 2008. 2008? Que você... Que eu fui capitão de mar e guerra? Não, quando encerrou a sua carreira militar. Na verdade, Jorge, eu aproveito para dar algumas informações. Você nunca deixa de ser militar. Sim. Né? Atualmente, com a minha idade, eu já não posso mais ser convocada se o país entrar numa guerra, pela minha idade. Mas você pode assumir funções de retaguarda. Entendi. Né? Então sempre... Você, na verdade, vai para a reserva, né? Deixa o serviço ativo e vai para a reserva, mas a qualquer momento, mesmo mais velho, se o país entrar em guerra, você pode ser convocado para fazer um serviço de retaguarda. Vocês estão percebendo que eu comecei conversando com Odete e falando com ela de posto militar. Então, é interessante porque que eu falei isso, porque nós vamos voltar agora lá atrás, na juventude, antes de virar capitão de mar e guerra. Odete, como é que foi a sua adolescência? Comum, de família tradicional ou família comum, como, por exemplo, a minha mulher? Bom, eu sou de São Paulo, né? Capital. Nascida aqui, a família toda morava aqui. Eu sou de uma família de origem humilde. Meu pai não tinha nem o primário completo. Minha mãe era uma dona de casa. Mas eles sempre nos incentivaram, eu digo, é porque eu tenho 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Nos incentivaram a estudar. Então, embora de origem humilde, nós estudamos em escola pública, sempre em escola pública, e com o estudo e o trabalho, nós conseguimos mudar a nossa vida. Fantástico. Sabe, ter uma mobilidade social, todos fizeram carreira universitária, todos trabalham, todo mundo conseguiu melhorar na vida através do estudo. Então, vamos começando a perceber por que você vai se tornando uma lenda. Porque sai e rompe as bolhas, né? Fura de uma escola pública e se forma numa escola de primeiríssimo grau. Porque eu pesquisei, né? Que escola que você se forma no terceiro grau? Aos 19 anos eu entrei para a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e aí fiz meu curso de medicina lá, e meu pai dizia que quando o filho se formasse, que ele não sustentava mais. Sim. Na verdade, isso não era verdade, não ia ser verdade nunca. Mas eu acreditei, eu acreditava nos meus pais, e era ótima filha, muito obediente. Então,
eu achei que eu precisava urgentemente arrumar emprego. Sim. Eu já estava cursando a residência, depois de formada, já estava cursando a residência de pediatria na Unicamp. E a Marinha abriu pela primeira vez no Brasil. Em julho de 1980. Isso. Em julho de 1980 lançaram o edital e começaram, pela primeira vez ia haver as mulheres militares no Brasil. Imagina, é uma coisa assim, que nos Estados Unidos já havia mais de 50 anos mulheres militares. Israel, na Segunda Guerra, já tinha mulher lutando. Então você é da primeira turma de militar mulher no Brasil, das Forças Armadas. Exatamente. Porque a Marinha foi a precursora em utilizar a mulher dentro do seu quadro. Foi a Marinha que fez o primeiro concurso. Depois de 3 anos, o Exército fez concurso e depois a Aeronáutica. Mas hoje em dia, então, eu já tenho quase 45 anos e tenho orgulho disso. Que fantástico. Tenho orgulho, me emociona. Eu acho que não é a Odete. É a mulher ter galgado mais um degrau. Quantas mulheres entraram com você na Marinha na primeira turma? Bom, hoje em dia eu já posso contar os podres. Eram 100 vagas, entraram 200. 200? Fantástico. 100 foram por concurso, por prova, e 100 foram por baixo do pano. Eram filhas de deputados, sobrinha de ministro. Naquela época havia isso. O famoso QI, quem indicou? Isso, exatamente. Fantástico. E, então, acabaram entrando 200. Para a pediatria, que foi a área que eu prestei na época, eram 13 candidatas para cada vaga. No Brasil inteiro, né? Foi um concurso do Brasil inteiro. Sim. E eu sabia que se eu passasse, eu ia para o Rio de Janeiro. Tá. Todo mundo ia para o Rio de Janeiro. Hoje em dia nem é mais assim, lógico que com o tempo as coisas mudam, né? Mas naquela época, todas fomos para o Rio de Janeiro. E qual foi o impacto? Por exemplo, na sua adolescência, você era do rock ou você era de música clássica? Jorge, eu era de MPB. MPB. Eu estou perguntando porque se fosse do rock, era uma cabeça mais, vamos dizer, que contestava alguma coisa, porque estamos falando da década de 80, né? Então, o rock era uma questão até de filosofia para romper paradigmas. E aí eu lhe perguntei, porque você vai para a Marinha e passa a ter uma exigência de comportamento muito diferente de civil. Como é que foi a sua primeira semana? Como é que foi o impacto de estar dentro de um ambiente masculino, excessivamente masculino, né? E com uma criação toda universitária, de liberdade, de convívio social mais solto? Essa regra com essa questão. Eu nunca fui uma pessoa questionadora, rebelde, nada. Meus pais eram extremamente severos. Eu digo que perto do que a Marinha exigiu de mim, foi muito pouco perto do que os meus pais exigiam. Era um refresco até. Era um refresco. E você vê, eu peguei na faculdade, período do regime militar, nunca fui questionadora, nunca fui briguenta, nunca tive essa personalidade. Entendi. E me adaptei muito bem. Os homens, você lembrou muito bem. Eu entrei numa instituição masculina, puramente masculina. Sim. Os homens tinham um comportamento à mesa, tinham um comportamento entre eles que era absolutamente masculino. Sim. Eles não se preocupavam com etiqueta, com nada, porque e você eram entrou, sempre homens. Você entrou com que patente na Marinha? Segundo tenente. Segundo tenente. Nós fomos para o Rio, fizemos um curso durante 4 meses, aquartelados, morando num quartel. Posso fazer uma interrupção? Claro. Marchava?
Sim, aprender Tinha a que dar ordem unida, machado, a montar a arma, desmontar a arma, você aprende tudo. 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 O curso era igualzinho ao dos homens. As mulheres se queixam muito, falam aí, não sei o quê, mas sabe, olha, nós entramos para a Marinha e não houve nenhuma diferença de tratamento. É lógico que os homens tiveram que se adaptar a muita coisa e os hábitos. Vou contar uma bobagem. Faça o favor. Quero que conte várias. Quando nós entramos para a Marinha, eles faziam a previsão como faziam a previsão para homem. Né? Um curso de 200 mulheres, 4 meses, eles compraram o papel higiênico que eles estavam acostumados a usar para homem. E uma semana acabou. O que eles tinham comprado para 4 meses. Então, eu não me preocupava, eu ia cumprindo, eu queria ficar. Mais uma pergunta, já que você tocou. E como é que 200 mulheres, todas dentro de um alojamento, lidavam com os hormônios? Era tranquilo? Não tinha piti, não tinha nada disso? Não. Então eram moças diferentes. Acho que mais determinadas, sabe? Mais determinadas. Mais focadas, bom, é isso que eu quero, vou ficar. Muitas saíram. Não conseguiram completar os 4 meses? Os 4 meses, eu acho que só teve umas 2 que não completaram, porque elas já tinham problema psiquiátrico. Então, acabaram saindo. No decorrer do tempo, muitas desistiram. Sim. Eu vou te falar, desistiram principalmente as que tinham sido indicadas. Entendi. E não que foram voluntariamente. Porque quem foi voluntário fez um concurso. E já sabia praticamente o que queria. Não foi pela emoção da indicação ou para seguir a carreira de um pai, de um tio. Exatamente, sabe? Não foi assim para agradar o tio, o deputado. Então, no decorrer do tempo, muitas saíram e no grupo não havia só médicos, havia enfermeiras, nutricionistas, advogada, meteorologista, engenheira, que mais? Vou acabar sendo injusto. Bastante. TI, né? Já naquela época já tinha os analistas de sistema e tal. Havia várias profissões. E se alguém pensou em fazer distinção de tratamento, teve que se adaptar. E foram os homens que tiveram que mudar o comportamento à mesa, o comportamento no lidar com a mulher, de como dar uma ordem, porque... E aí... Mais uma pergunta. Quando tinha pressão, eu estou falando, você não devia ter mais do que 26, 27 anos, 28, estourando. Isso. Moças mais novas, ou todas mais ou menos nessa faixa? Algumas mais novas, né? Por exemplo, enfermeiro, o curso é mais curto. Na ordem unida, no treinamento militar mesmo, não tinha choro, não tinha desespero, nada disso, porque a gente fica muito em cima daquele filme da Demi Moore, que ela vai virar fuzileira naval, então é um absurdo o treinamento. Não era naquele nível, era mais suave. Não, era um treinamento normal, como era dos homens, era... O mesmo? Ou adaptado? Não, o mesmo, igualzinho, tanto a parte teórica como a parte física. Tinha educação física, tinha ordem unida, essa coisa do armamento, tudo. Não havia... Olha, o que eu me lembro, assim, por exemplo, o médico estava acostumado a lidar com homens. Sim. E aí, de repente, aparecia uma mulher com cólica menstrual. No consultório dele, doutor, me arruma aí um antiespasmódico, me arruma. E ele não sabia lidar com aquilo. E ele falava, se mediquem, vocês são médicas, vocês se mediquem. Entendi. Então, sabe, eu acho que Mas é um choque de realidade, é um choque cultural, eu diria, porque você está rompendo com o estigma de um só homem e agora eu tenho que ter aceitação. Isso estamos falando da década de 80. Exatamente. Se até hoje
passados aí 60 anos, 64 anos, né, para ser preciso, ainda temos o machismo, né? Nós temos um questionamento no dia a dia. Imagina uns 60 anos atrás. Houve Eu estou paquera. arredondando o número de 60. Não, sim, houve paquera, é lógico que houve paquera. Hoje em dia seria o assédio, né? Não pode, a mulher hoje não quer ser elogiada. Né? Então, agora, você tem que aprender, como tudo na vida, como sair das situações. Entendi. Né? Vamos caminhar um pouco. Você se forma dentro do quartel para função também e começa a atuar na sua área específica, que é a pediatria. Perfeito. Te deslocaram para fora do Rio, mais longe, para situações, por exemplo, de Nordeste ou Amazônia, para você atuar assim? Bom, eu fui trabalhar dentro da pediatria. Sim. E aí, como eu tinha abandonado minha residência, eu fui tratar de fazer curso, de me melhorar assim que eu pude. Em um ano e pouco, eu prestei título de especialista, porque eu queria também, né, ter uma capacitação comprovada, né? Bom, eu fui trabalhar dentro da pediatria e eu fui muito deslocada, porque eu acho que eu também tenho essa disponibilidade emocional. Eu fui à Amazônia, a Marinha tem umas operações chamadas ACISO, que são Ações Cívico-Social. Então ela vai para uma cidade que tem pouco recurso e ela conserta escola, ela faz atendimento médico, odontológico. Fantástico. Fui a muitas no Espírito Santo. Algumas coisas que chamaram a atenção, assim, do diferencial, da surpresa de chegar num fundão do país e ter uma médica lá atendendo e ser da Marinha, olhavam com muito mais respeito, ou batiam continência, sabiam como te chamar, era de doutor ou preferiam usar o cargo de tenente, como é que seria? Quase sempre essas curiosidades mesmo, dentro da Marinha, as coisas acontecem, é lógico. Por exemplo, eu tive sargento que não queria, que já era muito antigo na Marinha, que não queria obedecer uma tenente muito mais novinha que ele. Aí você tem que se impor, você tem que saber o caminho, fazer as coisas direito. Mandou prender? Inicialmente não, Jorge. Eu fui sabendo contornar. Mas depois, já como Mariguerra, em São Pedro da Aldeia, que eu era diretora de uma policlínica, lá eu dei prisão. Eu tinha que dar, você não pode... Aí não era questão de ser mulher ou não, era questão de disciplina. De disciplina e do cargo, né? Da hierarquia. Do cargo. A pessoa, o Marinha começa, falta num serviço, falta em outro, falta o outro. Aí você passa a ver ele jogando futebol. Ué, ele não vai ser punido? Vai ser punido. É Marinha, não é farinha. Sim. Então, sabe, tem que ser punido. Numa empresa, que eu sempre fui da empresa privada, numa situação de baixa produtividade e intensa falta, é demitido. Pois é. E lá, por exemplo, nessa situação, ele era punido, inclusive, com desligamento da força? Bom, aí já seria um nível muito acima do meu, porque aí ele teria que ir para o Conselho de Almirante para poder ser julgado, né? Sim. Há muitos casos que acontecem. Mas eu só fiquei, lógico, no meu nível, que era de poder... E te pergunto, qual o nível de satisfação de você ser pioneira, junto com mais 200 pessoas, mas pioneiras, primeira turma, de influenciar as outras armas? O Exército, que era muito mais, acho que, fechado e radical no comportamento, a aeronáutica, ser pioneira na vida te faz, sem dúvida, ser uma lenda para sempre. Por isso que eu estou te convidando para mostrar que a mulher, independente de época, ela rompe os paradigmas, cria uma nova cultura. Parabéns! Mas como é que foi isso, essa evolução durante esse período todo, chegando mais um pouco à frente da vida, enquanto profissional? Eu agradeço o seu reconhecimento. Eu sou muito orgulhosa da vida que eu tive, tanto como médica, como militar. Eu fiz essa ressalva porque as pessoas comuns
são as pessoas que fazem a diferença. Porque a gente fica muito na cabeça com um atleta, porque ganhou um título, mas o dia a dia é feito por pessoas comuns. Pessoas que criam as diferenças, que se tornam lendas dentro do seu meio e que às vezes não chega a ser vista ou conhecida. Entendeu? Eu acho isso mesmo, também, como você. Eu acho que eu sou uma pessoa comum. Eu não me acho melhor que ninguém. Mas eu acho que eu vou deixar o mundo melhor do que eu encontrei. A minha parte eu fiz e até hoje procuro fazer. Eu, vaidosamente, eu procuro ser um modelo para as mulheres que vêm atrás de mim. E para os homens também, é lógico. Sabe, de que... E você teve esse reconhecimento, você teve mulheres que chegaram e disseram, você foi uma inspiração? Muitas. Muitas. É uma vaidade, mas eu não vou negar. Mas tem que ter mesmo. É muito bom quando você vê uma menina, eu já quando estava no final, já antes de parar, que você vê uma menina de 30 anos que chega e fala, nossa, doutora, a senhora é um modelo para mim, e vem querer conversar sobre, não só sobre carreira, mas vem querer conversar sobre a vida particular. Tanto dentro do ambiente da Marinha como fora, você teve esse reconhecimento? Tive. E eu procuro, entende? Eu acho que isso faz parte da vida, da gente ter que ser exemplo para as pessoas. E não é só falando, é através do seu comportamento. Exatamente. Eu acho que você educa, você ensina muito mais através do seu comportamento, da sua forma de agir, do que falando só. Porque às vezes você fala e age de outra forma, né? Então, eu tenho orgulho da vida que tive. E que vida que tem, porque você continua influenciando. Eu acho que hoje, talvez... eu posso influenciar de outra forma, né? Mostrando que você pode virar a sua vida. Você participa de ciclos de... desculpe ter lhe interrompido. Ciclos de palestras, não especificamente para recrutar alguém, mas de palestras dando ensinamentos da sua carreira em escolas, por exemplo, públicas, e que às vezes convidam para alguém mostrar o encaminhamento? Não tive nem esse convite. Não, mas deveriam. É mais assim, entre amigos mesmo, entre a família. A hora que a gente publicar este vídeo, eu faço questão, senhores educadores, não pode se deixar de perder uma experiência como de Odete. Vocês têm a obrigação de pegar exemplos como Odete e levar para dentro de um ambiente de escola, que a gente vê hoje que a escola tem tanta confusão de adolescentes, porque não tem exemplos. Convidem. Você perguntou, o decorrer depois da vida. Comecei trabalhando em ambulatório, depois fui para o hospital, sempre dentro da pediatria, né? E aí vida de médico é igual em qualquer lugar, né? Plantão, aquela confusão toda. Alegrias, tristezas, ansiedade. Mas pediatria precisa ter uma estrutura física tão menor, eu acho, do que mental, porque lida com criança e normalmente choca mais quando tem um problema mais grave com a criança. Eu falo, me desculpe, porque eu quando ia no hospital fazer meus tratamentos e via crianças em estado terminal, era uma coisa que me chocava profundamente. Choca, realmente é muito triste. Agora eu vou te falar, a coisa mais triste que eu tive que fazer na minha vida, e infelizmente, é lógico que eu fiz várias vezes, é dizer para um pai e para uma mãe que o filho dele morreu. E isso é a pior coisa que eu acho que eu tive que passar na vida. E fazia parte do meu trabalho, lógico, né? E você dizer para um pai, para uma mãe, que o filho morreu, e ficar do lado para tentar dar um apoio, entende? Não é falar e virar as costas, Sim. Porque aí é quase desumano. Sim. E essa foi a coisa mais difícil. Uma vez um almirante estava lá, eu tomei uma decisão que ele não gostou, e ele falou assim, eu vou ver se eu te dou uma prisão, não sei o quê. E eu fiquei quieta. Falei, tá bom, você volta aqui amanhã que eu vou resolver. No dia seguinte eu voltei lá, ele falou, você parece que nem ligou, que eu falei que ia te dar uma prisão, não sei o quê.
Eu falei, olha, Almirante, eu já passei coisa pior na vida, então eu vou equilibrando, eu vou pensando, não, isso é a pior coisa que eu estou passando na vida? Não, eu já passei. E ele falou, e o que foi? E eu falei para ele isso, de você ter que falar para um pai, para uma mãe que o filho dele morreu. Ele tinha filhos, tinha netos já. Ele parou. Sai daqui. Depois me chamou de novo. Se emocionou também, tanto quanto você se emocionou agora. Até hoje mesmo, acho que eu vou morrer pensando nisso. E ele, entendeu? Ficou meu amigo, hoje em dia até frequenta a nossa casa e tudo. Sim. Ficou. Então lógico que você passa coisas tristes, mas você tem momentos alegres. Eu acho que a maioria dos acontecimentos são felizes. A vida. Porque é o que compensa quando tem um caso deste, é você lembrar que também você já fez o benefício para muito mais gente e que você levou felicidade, cura e, infelizmente, teve que também passar por um momento E a gente não desse. tem esse poder sobre a vida, né? Sim, não tem. A gente não é Deus para dizer que horas vem e que horas vai embora, Sim. né? Então, Sim. tem que ter a se conformar, né? Tem que ter essa humildade. Ter a humildade de ter a cabeça tranquila e de saber que fez o melhor que podia. Sim. Então, Você hoje, com tudo que você passou, a carreira que você fez, vendo outras colegas que você deve ter tido e mantém contato da Unicamp, você pensou que eu não deveria ter ido para a Marinha ou foi a melhor decisão que eu tomei? Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu nunca me arrependi. O dia que eu parei realmente, né, que agora já tem 5 anos que eu parei totalmente com a medicina, com a Marinha, com tudo, em nenhum momento, eu me preparei também. Eu acho que é importante a pessoa se preparar para parar, para se aposentar. Não é achar que, agora eu não vou fazer nada. Não, aí vai ficar maluco, né? Tem que se preparar. O que eu vou fazer? O que hoje em dia me atende? Como eu quero viver? Como eu quero que meu corpo esteja? Então, eu não me arrependo. Nesses 5 anos não me arrependo de nada da vida que eu tive, das pessoas que passaram pela minha vida. Na hora que você está vivendo, você está fazendo o melhor que pode. Eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso. Sendo sincera com você, fazendo o melhor, né? Sim. Então, depois, se alguma coisa dá errado, ciência, né? Você tem, isso aqui não deu certo, vamos melhorar da próxima vez. Falando ali para o nosso amigo que está filmando, que mensagem você passa para as moças que hoje têm tudo e têm toda a liberdade? Você diria que o caminho de uma escola militar, ou não digo só a escola militar, ingressar na carreira militar seria muito oportuno ainda hoje, com tanta oportunidade? Eu digo, como eu digo para todos os jovens, não só mulheres, estude. Estude, porque ninguém rompe a barreira da pobreza se não é com estudo. A não ser que vá roubar, né? Mas não é o caso. Não. Então, estude que com estudo, com esforço, com foco, você vai conseguir melhorar a sua vida, vai ter uma mobilidade social e a carreira militar ainda é excelente para a mulher. Primeiro é aquilo que eu tentei passar. Não existe essa bobagem de diferença de salário, discriminação. Tem que saber sair das situações, Sim. sabe? E saber que está páreo a páreo, mostrar competência. Que aí você vai subir. Se mostrando competência, você vai subir. E a carreira militar para a mulher é muito boa, porque ela permite que você tenha uma vida familiar também muito tranquila. A mulher pode ter filho, vai ter todas as licenças que a lei oferece. Ninguém vai falar, se o teu filho ficar doente e você for ficar com ele, se o médico falar, não, essa criança precisa ficar com a mãe. Você vai ser liberada, ninguém vai questionar. Como médica, você vai trabalhar, pedir exame, fazer tudo o que você quiser, sem ninguém
ficar te controlando e Então, uma cobrando. belíssima carreira. Para mulher, Não trocaria. Não, de Não. jeito nenhum. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, foi um privilégio estar com você e queria ter mais tempo, porque teríamos muito mais a conversar. E você, sem dúvida alguma, é uma lenda. E como é uma lenda, eu quero que você leve este mimo simples, mas de um carinho imenso, para que você... Eu estou fazendo feito chinês, que você me disse que o chinês pega assim. Isso, eu pra vou entregar. receber com as duas mãos, que é uma honra. A honra é minha. Muito obrigada. Obrigado. Jorge. Muito obrigado. Ok? Fechou. Ó, bom, vou fazer agora aqui só para continuar aquela cabeça do início que você fez com ela. Lembra? Início. O nome? Bem o começo mesmo, ali que você começou. Você quer que eu faça de novo? Só aquele comecinho. É o do nome, é isso? Isso, é. Então guarda aqui. Tá. Tá aqui comigo. Bem o comecinho. Vamos lá? Vamos. Continuação do início. Valeu. Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. Recebendo hoje uma pessoa muito especial que veio conversar com a gente sobre o desenvolvimento da sua carreira e uma carreira pioneira. Foi a primeira, junto com mais algumas poucas pessoas, moças, que romperam barreiras e criaram um novo destino para esse país também. Com você, com todos nós, comigo, Odete Maria. Braga do Amaral. Braga do Amaral. Eu adoro o nome Maria, porque em casa eu tenho uma Maria, mulher, e tenho uma Maria neta. Muito obrigado, Odete, por estar aqui. Eu é que agradeço, é uma honra. Boa. Eu acho que agora a gente podia fazer aquela cabeça lá que volta da vinheta. Então você fala, ela já está aqui, nossa convidada e tal. Lembra da vinhetinha? Sim. A gente estava falando assim, ó. Você fez aquela cabeça sozinha e depois você vai falar. E a nossa convidada de hoje é. Então, mas não foi o que eu fiz agora? Mas fala voltando. Que aí voltou da. E a gente está aqui de volta agora. Aí sem eu ainda. Não, pode ficar. Mas aí Tá. a câmera tá em você. Tá, porque nós comemos uma coisa e eu não fiz. Falta do hábito. Nossa, passou tão rápido. Passou Eu rápido. sou exibida, né, Leandro? Aí voltamos, tá? Vamos lá. Ação. Olá, olá, olá. Agora estamos de volta e com um prazer muito grande em receber uma pessoa que, sem dúvida, vocês vão perceber que é uma lenda, porque rompeu barreiras, foi pioneira no que fez, junto com mais algumas mulheres, numa década de 60 anos atrás, onde o machismo imperava, mas com persistência e com a postura necessária que adotaram, criaram uma nova carreira profissional dentro desse país. Muito obrigado por estar aqui, Odete Maria. E agora você pode dar os cumprimentos para ele e tal, falando normal. Eu é que agradeço, Jorge. Eu sou uma pessoa comum, eu não sou uma lenda. Mas eu acho que eu fiz um pouco pelo meu país. Que ótimo. É isso. Aí agora Pronto. continua ali. Aí só uma entrega para pegar um detalhe de mão mesmo. Daí, virar Você quer abrir? Quer que eu abra? Não, você fica à vontade. Ainda não, só entregando na mão. Pega aí, calma aí. Não, pega, segura. Pega só na sua mão já. Então, Só na sua. Foi. Aí, muito Obrigado. obrigada. Cumprimento do beijo lá. Ok. Pode ter um detalhezinho na hora de você entregar, tá vendo? Tá. Nossa, tô me sentindo muito aqui- honrada, muito Mas eu procurei fazer, inclusive, uma recordaçãozinha para quem me dá o prazer. eu agradeço, Jorge, o reconhecimento. E você veja que é para sempre, por isso que tem Agora, o infinito. quando você começar o negócio no YouTube, responda das outras pessoas, eu quero ver. Sim, mas aí eu vou comunicar. Ficou bem legal o detalhe. Vamos tomar um café, uma água?
da mudança da Aqui, já teve o quadro. homens. O quadro do Alberto. Eu pensei em falar que a primeira comissão que eu fui, aquela tal de Assis, fui eu e 5 mil homens. Eu era a única mulher. Espetáculo. O almirante Quadro do fechadinho no rosto. Eu vou trocar de roupa, Aí, porque senão vai dar a impressão que eu só tenho uma. Era o almirante brasileiro normal, É ele outro me programa. conhecia, né? Aí Olha, ele você ficava tá no olhando, saco, olhando viu? para ver meu comportamento. Aí ele viu que meu comportamento era corretíssimo. É. Sim. E o que você achou? Corretíssimo. Aí na segunda que me chamaram, Você gostou? nominalmente. O primeiro era Quando ela foi para São Pedro da Aldeia, ela morava na Vila dos Oficiais lá. É. Então, um dia eu estava lá e tinha um campo de futebol. Quase em frente à casa dela. É. Os caras iam para lá jogar futebol. Não tinha um puta que pariu, não tinha uma merda. Eu falei, isso não é futebol. Deixa eu trocar de roupa para falar contigo. Vê se o menino que é, viu? Eu vou trocar de roupa. Também quero você comigo, você ficar no seu trabalho. Ninguém não estava carregando aqui. Correria. Tá bem? Estava carregando aí, não chegou para você. Agora é você, hein? Esse é do Jorge. Vou pôr um pouquinho para gelar. Aonde que tem beijadinho? Mas eu não uso mais. Eu gosto de passar. Ele me avisou que a mulher era discriminada e foi detida a cara. Ah, é sério?
Mas Se você interessou, top. Não interessou, sai. Dois hospitais. Eu trabalho como diretora o resto da vida da Maria. Não sabe. Agora, não é do jeito. Não precisa disso. Posso ver? Eu vou te falar. A minha irmã, eu posso perguntar para minha o marido e o filho são ela não. Eu trabalho numa clínica. O pai dela sempre no caso particular. O desejo meu é que fala do quê? Hoje eu fui lá. Esse Vamos lá ver. Você viu que não dói, né? Fernanda tem que deixar ele falar mais do que quer. Esse jogo. Aí, até sentou ali já. Você quer um bolinho de água? O que é isso? Já tá, já. Tá parecendo um viadinho aí. Quer um bolinho de água? Já.